A mega operação contra o PCC escancarou muita coisa para a sociedade, mas para além da hipocrisia da mesma, o que ficou evidenciado para mim é outra coisa mais específica. Como o crime organizado aprendeu direitinho com a burguesia. Já deixa seu like, seu comentário e compartilha com seus parceiros se possível. A PF deflagrou no último dia 28 a Operação Carbono Oculto contra a maior facção brasileira, o primeiro comando da capital. Contando com mais de 1.400 agentes e 350 alvos, a investigação apontou uma movimentação bilionária através de um grande esquema de adulteração de combustíveis e ocultação de patrimônio. Trocar tiro com traficante em favela nunca acabará com o crime, e os longos anos dessa única experiência brasileira de enfrentamento comprovam o quão ineficiente é essa abordagem. Só o que isso produz são corpos estirados no chão, por vezes de traficante, por vezes de policiais, mas muitas outras vezes de pessoas que nada têm a ver com isso. O que para a burguesia, sem dúvidas, deve ser um resultado válido, afinal, entre os que vestem farda e os que usam chinelo, são todos pobres. Mas essa operação vem por um caminho inédito, ao menos nessas proporções, de atacar o lado financeiro da organização, algo que pode de fato ser eficiente em alguma medida se o interesse for combater o crime organizado e não apenas saciar o sadismo burguês de ver preto e pobre se ferrando. Pois vender coisas lícitas ou ilícitas pode sim dar uma bela grana, mas o que monta impérios não é a venda de produtos, tráfico, roubo ou afins, mas sim crimes fiscais. É com contadores, empresas de fachada e laranjas que se lava e se oculta dinheiro, e foi justamente esse o foco da Polícia Federal dessa vez, ainda que isso não fosse uma grande novidade. Para se ter uma ideia, eu lembro de uma reportagem do El País de 2017, onde um policial que investigava facções apontou que, abre aspas, o dinheiro do PCC está em bancos, em postos de gasolina, em aluguel de apartamentos e o Comando Vermelho está em sacolas escondidas na parede. Fecha aspas. A investigação, dessa vez, aponta uma movimentação de cerca de 52 bilhões entre 2020 e 2024, com uma estimativa de 7,6 bilhões em sonegação de tributos envolvendo cerca de 1.000 postos. Para ter noção da proporção da atuação, estima-se que na maior cidade do país, São Paulo, tenha hoje 2.000 postos em atividade. E o que mais chamou a atenção da sociedade adormecida foi o envolvimento da Faria Lima no esquema, avenida conhecida por sediar as maiores empresas do país, e também é onde encontram-se as fintechs usadas pela organização criminosa para ocultar a grana que lavavam com os postos de gasolina. No começo do ano, o governo Lula tentou aprovar um projeto onde aumentava a fiscalização de operações bancárias, e um dos principais pontos era justamente a inclusão de bancos digitais e fintechs. Entretanto, essa medida foi removida após a direita brasileira organizar a disseminação de fake news que mentiam sobre uma taxação do Pix, coisa que nunca sequer foi debatido. Só o vídeo do Nicolas Ferreira teve mais de 200 milhões de visualizações e foi fundamental para a manutenção da falta de fiscalização que permitiu o PCC montar o seu esquema. E aqui questiono, você acha que só o PCC se beneficia das fintechs ou políticos corruptos também poderiam ter interesse nisso? Com diversas empresas de fachada aberta em nomes de laranja, era possível para a organização criminosa movimentar bilhões através de fintechs que, por sua atuação e falta de regulamentação, acabam dificultando a identificação individualizada de grandes transações. E é justamente nesse ponto que eu digo que foi olhando para a burguesia que o PCC entendeu o caminho a seguir para deixar de ser facção e alcançar o patamar de máfia. Quando você olha para os maiores escândalos de corrupção fiscal cometidos por bilionários do Brasil e no mundo, como nos casos da Odebrecht, Braskem, JBL, Eike Batista, o que se encontra é justamente empresas de fachada para ocultar transações, lavar dinheiro e sonegar impostos. A única diferença para o caso do PCC é que, quando praticado por burgueses, a empresa e a justiça costumam chamar empresas de fachadas pelo seu nome em inglês, Shell Company, o que ajuda o povo a não entender direito do que se trata e ainda diferencia a burguesia dos criminosos comuns. Sendo assim, a hipocrisia escancarada pelos últimos acontecimentos não está apenas na ausência de chumbo para cima dos faccionados da Faria Lima, como se fosse mais difícil acertar alvos usando coletinhos puffer correndo em seus monociclos e patinetes motorizados. A hipocrisia está principalmente em nos escandalizarmos com os crimes fiscais do PCC enquanto bilionários seguem impunes com as mesmas práticas há muito mais tempo e com cifras bem maiores que as do PCC. Sendo assim, aqui jaz de uma vez por todas o bordão repetido incansavelmente por cidadão de bem que não entendeu o filme Tropa de Elite, pois está mais do que provado de que não é exatamente o usuário quem financia o crime organizado, a menos que estejam se referindo ao usuário de gasolina. Então, com a hipocrisia desnuda, que saibamos, droga mesmo é viver em um mundo onde existem bilionários. É nóis.